que nós temos quando nós percebemos que dentro do homem e da mulher, em todas as etapas da história, em todas as culturas, tem um senso de Deus, um senso do eterno. Dentro da pessoa humana tem esse desejo do sagrado, esse desejo do absoluto, o desejo da plenitude. Então é justamente esse desejo que leva o ser humano a viver essa espiritualidade. Aí também coloquei uma frase do teólogo que é jesuíta, né, Teilhard de Chardin, que contribuiu muito para a relação entre a fé e a ciência, e ele dizia que nós não somos seres humanos, que nós não somos seres humanos que temos uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais que vivemos uma experiência humana. Olha como ele inverte um pouco essa noção para que a gente consiga partir como princípio vital, né, de Deus e não do humano, já que nós acreditamos que nós somos criaturas de Deus, somos filhos e filhas de Deus, né? Então, não somos seres humanos que temos experiência espiritual, somos seres espirituais que temos a oportunidade de, nesse tempo, nesse espaço, fazer a experiência humana, experimentar a natureza humana. Então, grosso modo, a espiritualidade caminha nesse sentido, do desejo do absoluto, de tentar encontrar dentro de nós o sentido da vida, da gente deixar se mover pelo Espírito. Afinal de contas, a palavra espiritualidade, ela vem dessa raiz, né? Espírito, o Espírito que move. Antes da gente entrar na tradição cristã, é importante também a gente beber um pouco das outras fontes, e isso também nos enriquece, perceber que a espiritualidade ela é trabalhada, ela é vivida em todas as expressões de religiosidade. Então, nós temos uma figura importante, né? Que vai dizer que, ele vai usar uma definição importante aqui para a gente entender que espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior, né? Isso é fantástico. A espiritualidade provoca mudança interior. E qual que é o significado disso? O significado disso é que a espiritualidade é algo que vai, ao longo da nossa caminhada histórica, ela vai mudando o nosso interior, nos modelando como ser humano. A espiritualidade, ela faz esse trabalho em nós, né? Ela nos modela para que a gente consiga evoluir enquanto pessoa humana e, nesse sentido, se aproximar do divino, estabelecer essa conexão mais íntima com o divino. Então, aqui se diz, né? Se eu praticar a religião e observar as tradições, isso não é espiritualidade? Pode ser que seja espiritualidade, mas se a minha tradição, a minha religião, os meus rituais não produzirem em mim transformação, não é espiritualidade. E aí termina dizendo, né? Um cobertor que não aquece, deixa de ser um cobertor. Então, a espiritualidade que não promove mudança interior não é uma espiritualidade verdadeira, não é um senso de Deus, não é uma experiência profunda que a gente tem do absoluto. E isso é muito importante para que a gente também entenda que todo esse processo de vida espiritual, ou seja, deixar-se mover pelo Espírito, essa busca
pelo sentido da vida, ela é pautada também por esse exercício de nos fazer cada vez mais humanos. A plenitude humana é a experiência mais profunda do ser espiritual, né? É tanto que a gente costumou ouvir na teologia aquela frase, né? Jesus era tão humano, tão humano, tão humano, que só podia ser Deus, né? Que só podia ser Deus. Então, a espiritualidade modela e constrói o ser humano. Se ela não humaniza o mundo, se ela não humaniza as pessoas, se ela não me humaniza, a gente está vivendo outra coisa que não a espiritualidade verdadeira. Deixar o nosso microfone falando. Depois também é importante, dentro desse primeiro momento nosso aqui, a gente fazer um pouco a diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. Às vezes, ambas se confundem na nossa experiência de fé e de religião. Então, é importante a gente saber que espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Embora exista entre a espiritualidade e a religiosidade um elo de união. Então, a gente não pode confundir espiritualidade com práticas religiosas. Não podemos confundir, né? A religião é apenas uma forma que a gente tem da gente expressar a espiritualidade, assumindo um conjunto de doutrina, de crença, de relatos, mitos, símbolos, tradições, uma hierarquia. Então, tudo que está nessa linha das doutrinas, crenças, relatos, símbolos, tradições, ritos e hierarquias pertence à religiosidade. Agora, essas coisas por si só, elas não se traduzem em espiritualidade. Pode ser que uma pessoa siga uma série de ritos, mas não traduz esse segmento num comportamento humano, num comportamento que humaniza também a sociedade. Pode ser que nós temos tradições muito bonitas, mas as tradições, no tempo atual, não ajudam, né, a humanização nossa e da sociedade. Então, a religiosidade é uma qualidade do indivíduo que expressa a sua fé a partir de uma religião. E a espiritualidade é uma dimensão humana anterior às religiões, né? Então, a espiritualidade, a gente poderia dizer que é aquilo que está no mais profundo, e a religiosidade é o modo como nós expressamos a nossa religião e também revela se a gente tem espiritualidade ou não. Então, isso é muito importante a gente entender essa diferenciação. Tanto que podemos até chegar a concluir que dentro de certas pessoas que não praticam religião, existe uma espiritualidade, ou seja, existe um sentido de vida, existe um senso divino, existe um esforço de humanização. Então, a gente chega à conclusão que não é somente as pessoas, não são somente as pessoas que estão ligadas a uma tradição religiosa que possui uma vida espiritual. Então, a vida espiritual é anterior, a conexão com o absoluto é anterior à religiosidade, que é apenas uma forma com a qual nós expressamos aquilo que nós cremos. Até porque o ser humano, ele tem necessidade de religião, pelo fato de conseguir, através da religião, dos seus ritos, das suas tradições, dos seus símbolos, da sua hierarquia, da sua crença, da sua doutrina, tocar de uma forma mais palpável a sua experiência de fé. Então, por isso que a religiosidade ela é importante, embora ela seja diferente da espiritualidade.
também algo que é importante a gente fazer aqui uma lembrança é de alguns cuidados que a gente deve ter em relação a essa reflexão sobre a espiritualidade. Acho que o primeiro cuidado que a gente deve ter frente a essa questão de suma importância é a gente não reduzir a vida apenas aos aspectos racionais e doutrinais ou rituais. Às vezes existe uma certa cultura, nós temos, em todos os períodos da história, né, grupos de pessoas que resumem a vida apenas nesses aspectos, excluindo esse importante fator da espiritualidade, do senso do eterno em nós, como se essa não fosse uma necessidade que nós temos, de absoluto. Então, reduzir a vida, excluindo essa dimensão importante da espiritualidade, é um perigo muito grande que nós corremos. Depois, outro cuidado que devemos ter é o cuidado frente a uma mentalidade que marcou bastante a nossa experiência de fé, a mentalidade do dualismo que separa o espiritual do material. Então, aquela mentalidade ligada aí à cultura grega, que depois entrou no nosso cristianismo, que cria uma separação entre o mundo espiritual e o mundo material. E até traz a ideia de que tudo que é material é ruim e tudo que é espiritual é bom. E para que a gente faça uma experiência espiritual verdadeira, temos que realmente nos separar do mundo material. E isso é muito perigoso, né? Para a gente ter isso bem claro. Na mentalidade do povo da Bíblia, que é o povo hebreu, não se pensa assim. O povo da Bíblia, a espiritualidade é aquilo que constitui o homem todo, a pessoa toda. Então, todas as experiências materiais, humanas, todas as experiências de contato com o mundo, elas são uma grande oportunidade da gente viver a espiritualidade. Então, para o povo da Bíblia, para o povo hebreu, não há essa separação entre mundo espiritual e material. O que existe é a experiência humana, com tudo que ela contém. Então, é nessa experiência humana concreta, dentro do mundo, na relação com as coisas, com as pessoas, com o tempo, é que a gente vai desenvolver esse senso do eterno, é que a gente vai buscar o sentido da vida e que a gente vai humanizar-se e tornar o mundo um pouco mais humano. É tão interessante que essa mentalidade de separar o material do espiritual, meio que demonizando, né, o material, ela está muito presente dentro da igreja, quando algumas pessoas nos pedem, vamos agora rezar, vamos esquecer tudo lá fora e vamos pensar só em Deus agora, como se a gente conseguisse, né, em algum momento, focar só o pensamento em Deus e esquecer daquilo que nos constitui, daquilo que a gente vive, da história que a gente tem. Isso é impossível, né? É impossível. Então, a espiritualidade, ela se dá permeada por essas questões todas que perpassam aí a realidade humana. Não existe uma separação. Também temos que tomar um cuidado com certos pensamentos que as pessoas têm, às vezes, que nós temos, né? Até pela nossa tradição, às vezes, algumas mentalidades que pensam que a espiritualidade é um compromisso com hora marcada. Então, tem muitas pessoas que falam, né, agora eu vou ter um encontro com Deus, vai ser às 9 horas da noite, na igreja tal, no salão tal, com tal pessoa. A espiritualidade não é um compromisso que a gente tem na agenda. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade é um modo da gente ser no mundo. A
espiritualidade é um jeito de viver que expressa a nossa união com Deus. Então, os encontros que nós temos com hora marcada, os retiros que nós fazemos, as atividades que alimentam e ajudam a gente a entender melhor a espiritualidade, elas são importantes. Mas a gente não pode dizer que é uma pessoa em determinada hora, em determinado lugar, com hora para começar e com hora para acabar, é que vai definir se a gente é um ser espiritual ou não. Vamos tomar cuidado com isso. Quando a gente acredita muito que a espiritualidade tem hora marcada, a gente pode virar refém de pessoas mal intencionadas que se apresentam como proprietárias do poder de Deus ou como proprietárias do Espírito e acabam transmitindo a nós uma ideia falsa, né, da experiência de Deus. Toma muito cuidado com isso. Depois queria trazer aqui um texto que eu li do professor Maurício Abdala, que é um professor de filosofia, também educador, e ele escreve um texto sobre a espiritualidade, comparando a espiritualidade, ou melhor, usando metáforas, né, para a gente entender melhor a questão da espiritualidade. Então ele diz que nesse campo espiritual nós temos o barco, a vela, o vento, o mar e a terra à vista. Então o barco seríamos nós. A travessia do mar é a vida, né? Nós trilhamos. O barco se deixa mover quando ele eleva aí a vela, que pensemos num barco movido a vela, e quando a vela é hasteada, né, erguida, o vento toca a vela e assim o barco consegue se movimentar. Então a vela seria tudo aquilo que a gente tem, os recursos que nós temos para alimentar a nossa espiritualidade, alimentar a nossa amizade com Deus. A nossa vela está estendida quando a gente busca essas fontes, né? Quando a gente busca esses recursos, essas metodologias. E o vento seria o espírito do qual vem a palavra espiritualidade. O vento que a gente não consegue segurar, ele é um vento que tem uma dinâmica própria, e o vento conduz a vela, conduz o barco, e a travessia ao mar acontece. Mas não basta a gente deixar-se conduzir pelo Espírito. O mar também representa a realidade humana, os acontecimentos, as situações da vida, as experiências que nós fazemos todas. Então, para a gente caminhar, é preciso conhecer o mar. Não basta se deixar levar, é preciso conhecer onde nós estamos pisando, o que tem ao nosso redor. A espiritualidade bem vivida é aquela na qual a pessoa se deixa conduzir, mas também ela brota da experiência do conhecimento que nós temos, os entornos nos quais a gente vive. Conhecer os perigos do mar, conhecer as belezas do mar. A gente ser aí um grande místico da realidade humana. Mas também não basta a gente se deixar levar pelo vento, hastear a vela e conhecer aí a realidade que se assemelha ao mar. É preciso que a gente tenha uma meta. A vida, ela exige meta, que poderíamos chamar como também utopia, poderíamos chamar como a dimensão escatológica da existência humana. Precisamos ser movidos por uma certeza de que a gente vai chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Para nós cristãos, essa terra à vista seria o reino. Essa é a esperança escatológica que nós temos, né? De que a gente tome posse um dia do reino definitivo. Então, isso é muito claro na espiritualidade cristã. Se a gente não tem essa meta, não sabe aonde nós queremos chegar, se a gente não
não tem essa percepção de futuro, não olha os horizontes, não tem sentido de caminhar. A gente não compreende para que o vento. A gente não ergue a vela, pois não há sentido em fazer nenhum tipo de esforço. Então, eu acho que essas metáforas do professor Maurício, elas são muito interessantes, na medida em que elas nos ajudam a compreender o processo da vida e também a interligação que tudo tem dentro dessa dinâmica da espiritualidade que faz com que nós tenhamos aí um carro-chefe, né, um motor que nos conduz para tudo aquilo que pertence ao humano e ao divino. Então, essas metáforas, eu gosto muito delas e eu acho que nos ajudam bastante. Agora, eu creio que nós podemos fazer um mergulho naquilo que é propriamente da espiritualidade cristã. Eu vou usar aqui umas referências aí do padre José Allen, que eu vou pescar dele aqui algumas características da espiritualidade cristã. Ou seja, vamos abrir agora o guarda-roupa do cristianismo para a gente contemplar que tipo de veste nós temos quando se trata do campo da espiritualidade. Qual roupagem que nós devemos nos revestir para que a gente tenha clareza daquilo que é próprio nosso como cristãos e cristãs. Para que a gente mergulhe um pouco mais nesse oceano e beba dessa fonte do cristianismo que tem as suas características próprias, né? Então, eu vou apresentar aqui, a partir do texto do padre José Allen, 7 características da espiritualidade cristã, para as quais eu pediria bastante atenção, né? 7 características. Então, essas 7 características seriam 7 pilares, 7 colunas, chame você do que deseja chamar, né? Mas dentro delas a gente vai compreendendo um pouco melhor tudo isso. Então, a primeira característica da espiritualidade cristã, daquilo que é típico nosso. Então, a nossa espiritualidade, ela não poderia ser outra que não bíblico-cristocêntrica. O cristocentrismo, ou seja, Cristo como centro da nossa história, como centro da nossa experiência, Cristo como a grande referência de Deus. Então, isso seria como que eixo dessa espiritualidade. Senão, não seria espiritualidade cristã, né? Então, o Cristo é o fundamento e a sua palavra é a palavra de vida que nos conduz. Poderíamos dizer que o próprio Cristo, ele é a palavra encarnada, né? O próprio Cristo, ele por si só é a palavra. Então, a nossa espiritualidade, ela faz a gente entender aquilo que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, quando o próprio Jesus diz, né, sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim não podem fazer nada. Então, Cristo e a sua palavra é o eixo dessa espiritualidade. Depois também, a segunda característica da nossa espiritualidade é que ela é litúrgica. E aí está a dimensão do culto. A liturgia como a fonte, o ápice da nossa vida cristã. E naquela linha que eu havia dito, que a liturgia ela expressa um pouco a espiritualidade pela sua riqueza simbólica, por tudo aquilo que ela expressa enquanto acontecimento, e que faz a gente tocar o sagrado através de elementos humanos, comer o pão, beber do vinho, tocar as pessoas,
mover e fazer a experiência de colocar os sentidos em função da experiência. Numa celebração litúrgica, nós aguçamos os 5 sentidos, né? Nós escutamos, nós sentimos o sabor, nós cheiramos, nós tocamos. Então, a espiritualidade litúrgica faz com que a gente viva com elementos humanos essa espiritualidade. Então, por isso, ela é a expressão talvez mais bonita, né, da nossa vida cristã. Depois, a terceira característica da espiritualidade cristã é a vivência no mundo. A vivência no mundo. E aqui a gente lembra aquela passagem do Evangelho de Mateus, que faz parte aí do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, na qual Jesus diz, né, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O sal não pode ser insosso, e a chama foi feita para clarear. Então, essa simbologia do sal e da luz ajudam a gente a entender que o cristão e a cristã é um agente de transformação no meio do mundo. Então, as pessoas devem se sentir atraídas por nossa espiritualidade, dentro daquela linha que eu já citei aqui, da gente conseguir humanizar o mundo, de transformar as realidades, as estruturas, os sistemas, para que eles sejam mais humanos, né? Então, faz parte da espiritualidade nossa atuar no mundo. Então, a espiritualidade não é uma experiência reservada, que nos isola, que nos deixa trancafiados. Pelo contrário. Deixar-se mover por esse espírito cristão é a gente assumir o mundo, é estar no meio do mundo, interferir no mundo, e a gente reproduzir o jeito de Jesus, a maneira como Jesus ali era também essa luz e esse sal na Galileia e também nas outras regiões por onde ele passou. E aqui eu quero fazer uma lembrança de um documento importante, né, para a América Latina, que é o documento de Puebla, de 1979. Então, esse documento faz uma referência aos cristãos leigos e leigas, e claro que aqui a espiritualidade cristã não é só para o leigo e para a leiga, mas eu tomei essa frase aqui porque ela nos ajuda a entender melhor, quando o documento fala: os cristãos leigos e leigas são homens e mulheres da igreja no coração do mundo, e homens e mulheres do mundo no coração da igreja. Olha que interessante. Olha como que essa frase ela nos ajuda a superar aquela divisão entre mundo material e mundo espiritual. Como nos ajuda a entender essa simbiose, né, essa interação que nós devemos ter enquanto seres espirituais, com o mundo que está aí, que o mundo que também é graça de Deus, o mundo criado, que é o campo da missão, que é o espaço onde nós expressamos a espiritualidade nas relações todas que a gente assume viver. Então, eu creio que essa frase de Puebla, que depois foi recuperada pelo Papa João Paulo II em outros documentos, e também é sempre citada como referência, né, para a gente compreender essa dimensão da inserção dos cristãos no meio do mundo. Depois temos mais uma característica da espiritualidade cristã. E essa característica nos remete aliás, todas as características nos remetem, né? Mas essa, de modo especial, nos remete à experiência do próprio Cristo. A experiência de que, iniciando a sua missão, saindo pelas aldeias, partindo de Nazaré
em busca do anúncio do reino, a primeira atitude de Jesus, ou uma das primeiras, é formar uma comunidade. A comunidade a qual a gente deu o nome de grupo apostólico. Então, a nossa espiritualidade, ela tem um fundamento eclesial comunitário. Nossa espiritualidade se alicerça em cima desse jeito sinodal, ou seja, esse jeito da gente caminhar de mãos dadas, juntos. A gente pode, com muita clareza, né, com muita firmeza, afirmar que a experiência que o cristão e a cristã faz de Deus, ela não é vertical. Aliás, não é só vertical, né? A gente não tem os olhos fixos apenas nas nuvens do céu, mas os olhos fixos também nas pessoas que estão ao nosso redor, nas realidades do mundo, nos acontecimentos que nos cercam, e tudo isso em comunidade, né? Em comunidade. Podemos afirmar com muita tranquilidade que não há experiência cristã fora de uma comunidade. Quando a gente mergulha, tivemos oportunidade no tempo pascal de mergulhar no livro do Atos dos Apóstolos, a gente percebe como isso vai se desenhando, como os primeiros discípulos e discípulas vão conservando essa ideia da comunidade, né? De que a gente deve estar juntos. O trabalho da igreja é comunitário, eclesial. Também, dentro dessa linha, a gente pode afirmar que a espiritualidade cristã não é intimista. Na história da humanidade, sempre nós tivemos também movimentos intimistas. O intimismo seria uma vivência de fé muito egocêntrica, uma experiência de fé marcada por um subjetivismo, uma falta de senso do coletivo. A experiência intimista é quando o eu, ele sobrepõe sobre o nós. E, aliás, no tempo presente, nós temos sofrido, dentro da Igreja Católica, com muitos grupos e pessoas que pensam dessa forma, que tentam viver o cristianismo a partir dessa ótica centrada apenas em si mesmo. Isso é muito perigoso, é muito complicado. E, por fim, também podemos dizer que a espiritualidade cristã ela não é individualista de modo nenhum. Então, experimentar o Cristo no isolamento, no distanciamento, dessa forma egoísta, é uma experiência que não pertence a essa espiritualidade que é marcada exclusivamente comunitária, eclesial comunitária. E depois também um outro ponto que caracteriza a nossa espiritualidade, que caracteriza o nosso seguimento a Jesus, já que toda essa espiritualidade é uma dinâmica do discipulado e da configuração de nós, né, como mestre de Nazaré. Outro ponto que caracteriza é o ecumenismo. A nossa vivência cristã, ela necessariamente tem que ser ecumênica, no sentido da abertura, do reconhecimento e também do valor que nós devemos dar à experiência de fé, experiência religiosa de outros que não estão conosco, a experiência do diálogo aberto, o diálogo que não visa o proselitismo, mas o diálogo que possibilita a gente caminhar juntos, de mãos dadas, trabalhando para que nós tenhamos uma sociedade, uma humanidade melhor. Então, o ecumenismo, ele ganhou uma repercussão, ganhou, assim, um espaço maior no debate da Igreja a partir do Concílio Vaticano II, não que antes não se tinha essa temática, né? Claro que sim, isso está no cerne do Evangelho, está no cerne da atitude de Jesus do ecumenismo.
Mas, a partir do Vaticano II, é que os espaços de debate sobre ecumenismo ganharam corpo. E dentro dessa linha, nós temos o debate sobre ecumenismo e o debate sobre o diálogo interreligioso, que são coisas diferentes, né, mas caminham no mesmo sentido de diálogo, abertura e reconhecimento. E por que a experiência cristã exige isso? Porque a experiência cristã é o encontro com o outro. E o encontro com a pessoa humana. A experiência cristã é a gente gostar do ser humano com tudo aquilo que ele contém. É claro que purificando aquilo que na cultura, aquilo que nas religiosidades, aquilo que no cotidiano da vida não faz bem ao reino, claro. Esse é um esforço que devemos ter. Mas o ecumenismo e essa mentalidade de diálogo é aquilo que nos une às pessoas e faz a gente entender que os germes da salvação, a presença e a ação de Deus, ela não é um patrimônio de um determinado grupo, de uma determinada tradição, de uma determinada pessoa. Mas Deus, ele age em tudo, em todos, e isso nos enriquece. Então, o respeito à diversidade é uma marca muito profunda dessa espiritualidade cristã. Também, já quase que chegando ao final, né? Me deram 40 minutos aí para fazer essa breve explanação. Não podemos deixar de dizer que a espiritualidade cristã, ela é, por natureza, missionária. Quando a gente fala essa palavra missionária, dá a impressão que as questões missionárias, elas são uma vontade de alguém. O Papa, ele decidiu ser missionário. A minha paróquia escolheu ser missionário. Aquela pessoa, ela gosta de missão. Isso não existe. Porque a missão não é uma escolha que alguém ou um organismo faz. A missão é a natureza da igreja por si só. Aliás, não é a igreja que tem uma missão, né? A Santíssima Trindade é Deus que tem uma missão. A igreja é apenas uma ferramenta da Trindade para que essa missão ela atinja sua plenitude. Então, ser missionário, ter um perfil missionário, até coloquei algumas palavras aí que se alinham ao perfil missionário, né? Viver o despojamento, a humildade, a abnegação, o sacrifício, a obediência, a resiliência, a gente ter esse espírito de saída, de ir ao encontro, é o perfil da espiritualidade missionária que nós, necessariamente pelo batismo, deveríamos encarnar. Porque, volto a repetir, né? A missão não é uma escolha que um padre, um leigo, uma comunidade, um organismo faz. Mas a missão é a essência da igreja. Porque Deus é missão. Isso está na essência. Tá certo? Por fim, já terminando, não poderíamos deixar de citar aqui a última característica da espiritualidade missionária, que é essa questão de nós sermos marianos, ter uma essência mariana, ter um modo de ser no mundo mariano, fazer do jeito de Maria. Isso é belíssimo, né? Maria, a primeira cristã, a primeira discípula, aquela que acompanhou todo o processo da gestão do cristianismo na primeira comunidade e também participou da gestação do cristianismo, desde que permitiu que o Pai Celeste pudesse tê-la como instrumento aí da vinda do Messias e da salvação. Então, a espiritualidade mariana não é outra que não aquela da humildade, da abertura ao Espírito,
A espiritualidade mariana é a disponibilidade, a espiritualidade mariana é essa sensibilidade diante das coisas do mundo, a sensibilidade que é própria do feminino. Então, a espiritualidade mariana, ela possibilita esses caracteres do feminino que devem marcar o nosso ser no mundo. E a gente sabe o quanto o mundo precisa disso, né? Está carente disso, dessa especificidade do feminino que faz a grande diferença dentro das relações. Então, Maria é uma referência muito grande quando a gente se coloca nesse caminho do discipulado e deseja configurar toda a nossa vida ao Cristo Mestre. Então, é importante a gente dizer isso, né? Depois dessas 7 características da espiritualidade cristã, queria aqui rapidamente apontar os riscos da negação da espiritualidade. Talvez essa palavra negação aqui, ela não é a melhor diante daquilo que eu queria dizer. O que eu quero dizer aqui é o perigo da gente não alimentar uma espiritualidade centrada, verdadeira, uma espiritualidade pautada nessas 7 características que eu trago, que eu trouxe aí anteriormente. Os perigos da gente negar esses pilares da espiritualidade cristã. Quais são os perigos? O dogmatismo, da gente achar que a experiência de Deus é a gente se apegar num dogma, se apegar numa mentalidade e se arraigar nisso, de modo que a gente fique intransigente. O fanatismo, que é quando a gente não se abre uma experiência verdadeira de espiritualidade, nós temos o risco de ficar fanáticos, de viver uma religiosidade do fanatismo, da radicalidade. O fundamentalismo, que seria a gente viver aí as regras religiosas, interpretar a palavra de Deus e a tradição ao pé da letra. Isso já gerou muita morte no mundo, né? Muita guerra. Então, outro perigo é o farisaísmo, o perigo da gente ir à igreja, mas a vida não corresponder com o cristianismo. O perigo da gente falar de Deus, mas o jeito da gente estar no mundo não ser de Deus, não ser de Jesus. E o perigo da intolerância, que hoje cresce muito no nosso contexto, e a gente é cada dia tomado aí por ondas de intolerância, que parece que a sociedade, a humanidade não suporta, né, as diferenças, não suporta o outro, a outra, não suporta conviver, a convivência intolerável. Isso é próprio de quem não entendeu ou não quer viver aí as 7 características da espiritualidade. Tá certo? Então, eu creio que nós poderíamos encerrar por aqui. Eu passei aí 5 minutos, né? A gente poderia, então, abrir a conversa dentro dessa linha aí que... Então, não sei quem vai dirigir agora. A irmã havia pedido para... Ela tem algumas questões para colocar, mas, Padre Isaías, de antemão, nós queremos agradecer muito, né, o seu apoio aí, de estar aqui disponível para nos ajudar nesse momento de reflexão sobre a espiritualidade, principalmente nesse tempo em que nós estamos inseridos, né, de pandemia e isolamento social, e muito importante as suas palavras. De antemão, já agradeço de coração, em nome de toda a Comissão 8 das Pastorais. Ah, sim. Obrigado. Agradeço. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Sim, eu só queria agradecer também, né, a presença do Padre Isaías. Peço desculpa aí, tive problema aqui no computador ao início, mas
Vejo aqui também vários, como nós disponibilizamos o link nos vários grupos, então tem pessoas também aqui do regional, da infância missionária, né, da executiva do Comile, e isso é muito bom, ver que essa espiritualidade é de comunhão, é caminhar juntos, né? Então, antes de passar aí nas perguntas, se alguém quer fazer alguma ressonância, algumas perguntas, é interessante também para o assessor, né, saber se realmente ele conseguiu passar a mensagem, senão o salário não vai receber, né, Isaías? Tá, obrigada. E só, então, anunciando já os próximos encontros, nós vamos ter conosco a espiritualidade e qualidade de vida, é uma assessora que é psicóloga e teóloga aqui da Arquidiocese de São Paulo, né, no dia 23 de junho. Depois nós vamos ter espiritualidade na liturgia com o Padre Kleber de Piracicaba. Aí acho que é importante também vocês estarem motivando os grupos a participarem, porque é uma riqueza ter assessores assim, né, tão bem preparados nesta dimensão. Então, agradeço ao Padre Isaías. E me apresento também, né, sou a irmã Elizabeth, coordenadora do Conselho Missionário aqui do Estado de São Paulo. Estamos aqui nessa parceria, nessa colaboração bonita com a CNBB, que nos possibilita também este encontro com vocês. Então, se alguém deseja aí fazer uma pergunta, alguma colocação também, reforçando as palavras do assessor, daí levanta, né, o Padre Walter pode dar a palavra aí àqueles que desejarem. Eu só queria... Fiquei contente com o início da explanação do Padre Isaías. Eu sou Inês, o Padre Isaías que me conhece, da Pastoral do Surdo, porque é um tema que, para mim, é super importante, né? Penso que entre nós a gente precisa fazer esse exercício mesmo, né? Essa espiritualidade da forma que foi colocada. Somente nesse tempo de pandemia a gente precisa refletir mesmo, né? Porque muitas vezes a gente fica preso aos títulos, eu da pastoral tal, eu do grupo tal, eu isso, e a gente acaba, às vezes, falando uma coisa, mas praticando um pouco religiosidade, e não espiritualidade. E, para mim, foi muito oportuno essa colocação que o senhor fez. E, realmente, a gente precisa pôr em evidência essa espiritualidade. Esse exercício com o outro, né? E eu penso que, pós-pandemia, isso vai nos ajudar muito. Esse olhar de realmente nesse foco da espiritualidade, com aqueles que nós vamos encontrar. Então, para mim, foi bastante oportuno em relação a isso. Uma das coisas que a gente vem trabalhando, eu não sou só da Pastoral do Surdo, tenho cargos, conselho de leigos, tudo, mas, como eu falei semana passada, na última reunião, a integridade do sujeito, da pessoa humana, né? A gente tem a questão da fome, as outras questões, mas quando você trabalha o sujeito inteiro, né? A integridade da pessoa, o espiritual, que traz com ele todo o emocional, o afetivo, as questões que ele traz dentro, porque o que ele vive, ele é um ser inteiro. E você, quando tem essa escuta da pessoa, ela inteira, é outra questão, né? Você vê a pessoa, você escuta ela inteira. A questão espiritual, o afetivo, o emocional, você vê que é uma outra concepção enquanto igreja. Então, para mim, foi bastante oportuno. E uma outra pergunta, que vocês falaram do próximo tempo, o próximo tema, quem vai ser o nome da psicóloga que vai falar, não foi colocado. Se vocês tiverem, eu gostaria de saber. Padre Chagas, boa tarde. Eu sou da Diocese de Brejo, aqui do Maranhão, Baixo Parnaíba. E primeiro agradecer a exposição e como foi acolhido, né, para me interessei. Queria perguntar ao Padre Isaías, nessa pós-epidemia, essa epidemia nos trouxe para casa. E há um esforço de se trabalhar a igreja da família, se chama igreja doméstica, mas da igreja da família, da casa. Mas trabalhar a igreja
de pequenas comunidades, do agrupamento de vizinhos, né? Mas uma grande comunidade, a comunidade da capela, da igreja, dos grandes grupos, mas a igreja do agrupamento de 5, 10 famílias se esforça para fazer essa experiência, tendo ele como referência mesmo os apóstolos, né? E dentro dessa espiritualidade, o que o padre Isaías vê após Pirâmide, esse Monte se vive, essa igreja da casa, né? A igreja da família e a igreja do agrupamento de vizinhança para retomar, eu digo, as premissas da igreja, né? Perdeu essa beleza. Como é que a gente trabalharia nessas famílias, na verdade, essa espiritualidade, né? Não vida a espiritualidade não só do padre, mas das famílias, né? Da vivência do testemunho nas famílias. É isso que eu queria que ele pudesse falar um pouco. Para uma questão de ordem, o que você prefere que façam as perguntas, o senhor já vai responder, ou cada 3 perguntas o senhor responde? Eu gosto de uma a uma, porque senão eu esqueço, eu perco o raciocínio. O que o senhor... De uma a uma. Tá, então depois do irmão Francisco, nós temos a Lúcia Secote e a Vera Lúcia, em seguida, tá bom? Tá bom. E então, Francisco... Ok. Então, Francisco, eu me lembrei agora aqui do Frei Carlos Mesters, vocês devem conhecê-lo, né? Mas, você cobriu aqui, né? E o Carlos Mesters, quando alguém pergunta alguma coisa para ele, ele fala assim, olha, eu não sei responder essa pergunta não, mas vamos tentar descobrir junto? E essa questão da igreja da casa, né, que você traz aí à tona no período de isolamento, é interessante porque ela vem... É uma experiência que forçadamente estamos experimentando e que faz a gente mergulhar, embora muitos nem leram, né, faz a gente mergulhar na proposta das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja para os próximos 4 anos. Então, foi interessante porque as diretrizes saíram e com essa metáfora da casa, né, a casa com seus 4 pilares, as suas 4 colunas aí, né, e essa experiência da gente resgatar mesmo e aquilo que é a base do cristianismo nosso. E depois o coronavírus, que a gente não gosta dele, mas enfim, de toda a experiência tem algo bom, nos possibilitou na prática a gente entender o que as diretrizes querem, né? E o que as diretrizes querem. Eu estou escutando muitas pessoas dizerem da experiência boa de ter vivido um pouco mais na casa. Agora você pergunta sobre o pós, né? Como é que vai ser o pós? Como que... eu não sei responder essa pergunta, porque também estou em dúvida, mas eu creio que nós vamos colher alguns frutos dessa experiência que vai possibilitar a gente sentir um pouco de saudades, né? Desses pequenos grupos, os pequenos círculos, dessas experiências de um cristianismo mais primitivo, no sentido bíblico mesmo, né? No sentido bíblico. Eu creio nisso. Agora, quais serão os ganhos? Eu acho que não dá para saber ainda. Como que isso vai influenciar? Acho que é um caminho aberto ainda. A gente vai poder responder essa pergunta daqui a uns 5, 10 anos, eu acho. Quando saírem as diretrizes para 2040. Aí vamos resgatar o passado. Tá, meu irmão, obrigado. Ô, padre, só lembrando também que você teve uma experiência na diocese lá no Alto Solimões, não é? Você participou do projeto missionário lá na Amazônia. Exatamente. Tive essa graça de Deus,
beleza de Deus. E eu gostaria também de dizer ao grupo que o Dom Reginaldo está participando conosco, Andretas, que é o novo assessor aqui no Jornal Sul, da Pastoral Operária, que é o mundo do trabalho agora, né? Seja muito bem-vindo, Dom Reginaldo. Obrigado, Padre Walter. Agradeço também ao Renato, e agora minha alegria de ver e ouvir o Padre Isaías, muito amigo. Agradeço, sinto muito. Boa tarde, Dom, prazer te ver. Eu estava em uma reunião online do Conselho de Presbíteros da Diocese de Jales, então perdi a sua fala, mas já conhecendo, eu sei que realmente é muito bem fundada na praxis, não é só na teoria, não. Aliás, eu nem sou teórico, eu não sei porque que a irmã foi me botar aqui. Tá certo. Então, a Lúcia Secote gostaria também de falar. Lúcia, por gentileza. Obrigada. Obrigada pelo convite, Padre Walter, obrigada pela explanação. Eu gostaria de pedir para o Padre Isaías, dentro do seu conhecimento, dentro dessa vasta experiência, como a gente fortalece a espiritualidade dentro dos nossos planos, dentro dos nossos planejamentos. E como que a gente pode, se por meio da espiritualidade, a gente seria o caminho para a gente fortalecer as nossas pastorais em conjunto? Que pergunta boa essa, hein? Como fortalecer a espiritualidade nos nossos ambientes, né? Eu creio que nessa linha da espiritualidade cristã muito marcada pela vida comunitária, o que teríamos que resgatar um pouco é resgatar estruturas de participação, convivência, espaços que nos ajudem a ser igreja mesmo. Isso estaria mais ligado ao próprio da nossa espiritualidade, né? Eu sinto que nós perdemos um pouco disso. Perdemos essa espiritualidade do decidir juntos, de lançar ideias juntos, essa sinodalidade mesmo. Então, eu creio que os espaços de participação e comunhão, que seriam, né, os conselhos, as assembleias, eu passei recentemente por uma paróquia e eu sentia muito isso, que as pastorais nem mais uma reunião bimestral não tinha mais, é tudo um só que decide. E agora, como é que a gente vai alimentar a espiritualidade cristã num ambiente onde as pessoas não se encontram? Então, acho que o caminho para fomentar essa espiritualidade é possibilitar encontros. Agora, encontros que façam valer a participação das pessoas, a comunhão, essa expressão de liberdade. E daí envolve os 7 pontos da espiritualidade, né? A leitura bíblica em comum, a questão do espírito mariano, o espírito missionário. Então, eu creio que alimentar a espiritualidade hoje é devolver às comunidades os espaços de participação, de comunhão, de integração, de encontro entre as pessoas. Inclusive, está uma preocupação do Papa agora com essa pandemia, de que o retorno da igreja seja muito mais virtual do que presencial, né? É uma preocupação dele. Isso vai abalar um pouco os princípios da nossa espiritualidade. Não sei se eu respondi, acho que só compliquei. Agora a Vera Lúcia da Afro, Vera. Vera. Você está ouvindo? Nós temos o Eduardo também, Paulete, gostaria de falar. Eduardo, enquanto a Vera não se manifesta. Microfone. A Vera no céu da reunião. Caiu a Vera. A Vera é minha amiga, no curso de verão. E o Eduardo? Aí, Eduardo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente fala muito de pós-pandemia, né?
Mas nesse momento de pandemia, nós também estamos vivendo uma espiritualidade muito forte. Aquela espiritualidade da partilha, né? A espiritualidade do ouvir o outro. Muitas pessoas estão ouvindo, diminuiu um pouco a correria do dia a dia e aumentou mais o tempo para poder ouvir. E talvez o Isaías possa nos ajudar a perceber outros sinais de espiritualidade nesse momento de pandemia. A gente fala muito do depois e esquece do hoje, desse momento que nós estamos vivendo. Eu acho que um outro sinal, além da solidariedade, que nós temos tendo a possibilidade, é o sinal do silêncio. O sinal do silêncio. E não digo só um silêncio, e sem ruído nenhum, não é só isso. Mas o silêncio no sentido do tempo, é claro que estamos atarefados, mas do jeito da gente viver, diga diferente, possibilitar uma reflexão diferente daquelas que nós fazíamos, né? A espiritualidade do silêncio. E, de fato, isso é concreto, nós temos, embora estamos trabalhando virtualmente bastante, a gente está num espírito mais parado, às vezes sozinhos. Então, o silêncio, acho que é essa contribuição que vai nessa linha. Talvez outro ponto, além da solidariedade e da contemplação e do silêncio, é aquela questão da gente viver a espiritualidade no despojamento. Primeiro, porque estamos sendo obrigados a não gastar, porque vai faltar o dinheiro. E depois porque tem surgido uma consciência da importância de se despojar, devido às questões ecológicas, devido a tantas outras coisas ligadas à pandemia, né, diretamente à pandemia. Então, entre muitas contribuições, acho que essa do despojar-se, viver com menos, estarmos menos apegados, eu acho que é fantástico isso. Muita gente está refletindo por aí. Ótimo, padre. Eu penso que a última pessoa a falar, porque a gente vai chegar dentro do horário programado, vai ser a Vera Lúcia, da pastora, que está aí. E em seguida, da Vera, depois da colocação do padre, eu pediria para a irmã Elizabeth falar das duas próximas formações para o grupo, por favor. Vera. Então, eu quero agradecer muito, né, esta exposição do Padre Isaías, um amigo de longa caminhada no curso de verão, muito obrigada. Nesses 7 pilares, Padre Isaías, então, para a Pastoral Afro, lógico, todas são muito importantes, porém, a minha pergunta é o seguinte, diante, né, de tantas negações, essa lista que você passou para a gente, como que a gente, neste tempo de pandemia, pode trabalhar com uma espiritualidade encarnada? Porque o que a gente percebe é que este primeiro pilar, pelo fato das pessoas não poderem estar indo na igreja, então está sendo bastante difícil a gente trabalhar com a palavra que transforma, com a palavra que fortalece e que impulsiona, porque a palavra é a luz do caminhar nas pastorais sociais. Então, como trabalhar com esses desafios que são os riscos de negação? E nem preciso citar o qual está, neste momento, mais afligindo a pastoral afro. Vera, é um prazer te ver aí, você que é professora aí do curso de verão, eu sou aluno só. Mas
Dentro dessa linha, velho, eu acho que o caminho, eu não sei se é único, porque deve existir mais, mas o caminho para a gente assumir a espiritualidade encarnada é assumir as lutas do povo, não tem outra. Pode ser que tenha, que eu estou reduzindo aqui. Mas a forma é a forma de Jesus, assumir a luta do povo, lutas concretas, né? Lutas concretas. Foi tocado no assunto aí da generosidade, que tem sido despertada aí pela pandemia, mas nós temos que, essa generosidade, ela pode ter duas linhas, né? Existe uma generosidade que é fruto de um desencargo de consciência, uma generosidade que as pessoas fazem, mas não em função do outro, mas é para elas se sentirem bem. Sim. É uma generosidade que brota de um espírito egóico mesmo. Eu dou um dinheiro, dou um saco de arroz, mas não porque eu quero tirar o outro daquela situação ou lutar pela causa dele, mas para eu me sentir bem. Então, é claro que doar um saco de arroz aí, que eu faço também, porque dentro de mim também tem o espírito egóico, que a gente tem que alimentar, mas acho que a generosidade verdadeira não é outra que não assumir as lutas do povo concretamente, ir pelas vias da política, pelas vias que a sociedade apresenta, porque é o caminho de mudança. Esse é o caminho de mudança. O saco de arroz, ele vai matar a fome, mas não vai mudar a realidade das pessoas, né? Assumindo, ainda mais numa época em que a gente vê os direitos todos aí caindo por terra, a gente vê um governo que rouba das pessoas, das minorias, dos grupos, da sociedade, tudo aquilo que deveria transformar em dignidade. Então, acho que o caminho nesse tempo é assumir a luta do povo, assumir a luta das comunidades concretamente. E as pastorais podem fazer um grande esforço nisso, né? Um grande esforço. Ainda ontem, toda segunda-feira, eu participo de uma roda de conversa da Pastoral Fé Política, aqui da Diocese. Estávamos discutindo sobre aquela PL da grilagem. Daí o pessoal está falando, mas o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos fazer alguma coisa concretamente. E todo mundo ali convicto de que é o caminho, não tem? Enquanto pastoral, esse é o caminho. Obrigada, Isaías. Um beijo no coração. Te amo muito. Amém. Olá, irmã. Bom, lembrando assim, só para aproveitar aqui, já que me deram a palavra, que o curso, o Comire, junto com a Faculdade Fajopa, lá de Marília, está proporcionando um curso de missiologia à distância. Ele é totalmente à distância e é pós-graduação e extensão universitária. Então, para vocês que querem também entrar mais nesse mundo da missiologia, as turmas serão encerradas agora na metade de julho, né? Nós estamos atingindo já os 40 alunos, então até metade de julho ainda pode haver inscrições, senão no ano que vem. Então, só a próxima formação que nós teremos é o dia 23 de junho, Espiritualidade e Qualidade de Vida, com a assessora Márcia Regina de Carvalho, que é conhecida de vocês aí, né, também nessa parte de curso de verão, é uma pessoa muito competente também nessa área. E no dia 7 de julho, Espiritualidade na Liturgia, com o Padre Kleber de Piracicaba. Padre Walter? Sim, irmã, é importante colocar que essa formação é a primeira de outras que estão sendo já organizadas, não é? Para fomentar a capacitação de agentes das pastorais sociais, e todas as pastorais, na verdade, organismo e setor de mobilidade humana. É importante que diga que a gente segue um projeto do quadriênio que vem de Brasília, não é da Comissão 8, e uma coisa importante é a articulação entre as coordenações do Estado, com as sub-regiões e também com as dioceses, para que a gente esteja próximo
dos agentes, não é? E eles se sintam fortalecidos em sua missão. Uma outra coisa importante que eu falei logo no início, que enquanto pastorais a gente vai precisar repensar a questão da sustentabilidade financeira das pastorais, organismos, enfim. A questão também da gente contribuir através de grupos de estudo na divulgação e reflexão da encíclica Laudato Si, né, da ecologia integral com cuidado. E agora, dentro das articulações que estão acontecendo no nacional e eventos, a gente vai ter o lançamento da 6ª Semana Social Brasileira. E aqui nos regionais, isso vai ser muito forte, principalmente aqui no Sul 1, para que a gente coordene, articule e prepare essa 6ª Semana Social Brasileira nas dioceses, não é? Nos subs, nas dioceses. Então, a gente vai ter bastante trabalho daqui para frente. Mas a articulação, ela é importantíssima para que a gente consiga fazer um trabalho efetivo de pastoral de conjunto. As reuniões online, ela propicia para nós esse ambiente onde várias pastorais juntos, uma formação, e depois dialogar. Isso é muito importante. O Dom Reginaldo, ele faz parte também do Nacional, se ele gostaria de colocar alguma coisa, por favor, Dom. Bom, boa noite a todas e todos, é uma alegria muito grande estar com vocês, me perdoem pelo breve momento, a temática é sempre muito importante, é recorrente, ou seja, sempre muito atual, envolvendo tantos aspectos da vida, não é? E sempre a espiritualidade, como a teologia, por exemplo, ela deve ser muito contextualizada e muito praxeológica, ou seja, tem aspectos de princípios, mas tem testemunho que conta, não é? Então, nós como cristãs, devemos primar pelo testemunho, afinal, é pelo testemunho, não é, que nós manifestamos verdadeiramente a fé, e não porque alguém utiliza, né, uma parte da Bíblia, algum texto da Bíblia, pode estar manipulando. Como também simbologia religiosa, nós estamos vendo, na atualidade, uma manipulação de símbolos e linguagem religiosa e também valores morais, né, de forma teórica, mas não correspondendo verdadeiramente àquilo que é, né, e que deve ser. Então, todo cuidado nesse sentido, a religiosidade, e no caso a espiritualidade, sobretudo religiosa, né, mas também em outros contextos, pode ser muito utilizada para alguns interesses que não correspondem àquela identidade real, né, do que é, por exemplo, a identidade cristã. E, evidentemente, fazendo parte agora da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sociotransformadora, eu tenho acompanhado reuniões com pastorais, tanto presenciais, tantas que já fizemos, como também online, e tentando conjugar esforços, porque nós sempre temos que focar também em emergências, né? A dinâmica da solidariedade é crescente, e isso aponta para um projeto diferente de sociedade, não quer dizer que a sociedade caminhará facilmente nesse sentido, mas o potencial está aí, né? Uma sociedade solidária, o que significa uma economia também com esses critérios, por exemplo, né? A organização da sociedade nesse sentido. E a 6ª Semana Social Brasileira resgata essa questão de fundo, que é uma questão sistêmica, né? É o sistema todo que tem que mudar, tudo, né? É uma transformação completa e radical, indo a fundo mesmo nas questões, né? Então, está sendo um tempo oportuno, é um kairos para nós, dependendo de como vemos essa questão. E, portanto, a Semana Social Brasileira tem colocado essa questão sistêmica, mas a partir da trilogia, então, do Papa. Bom, nós colocamos como mutirão pela vida, portanto, por terra, teto e trabalho. São os 3 T's do Papa Francisco, que são eixos fundamentais,
Mas atenção, né? Nós temos certeza já de que isso tudo visto a partir do oprimido, do excluído, da classe trabalhadora, então dá um tom também diferente, não é? Como que nós não deixamos outros apropriarem-se desta consigna, então a Semana Social Brasileira tem esse eixo, tem embutida aí uma determinada espiritualidade, evidentemente, não é? Da proatividade, não é? E da transformação radical, mas, portanto, também de conjugar esforços. Não podemos pensar a Semana Social só como um resultado lá na frente, quando culminar na instância nacional. E no processo nós vamos nos articulando melhor, né? E nos unificando iniciativas, mas com elementos estratégicos também. O que conta agora, o que conta a médio prazo, o que conta mais também a longo prazo, né? Mas a questão sistêmica está de fundo. A Comissão Nacional colocou desde a primeira reunião desta comissão, quando foi eleita, que nós temos que trabalhar com questões sistêmicas, que senão não é ação sociotransformadora, é ação social, mas não é sociotransformadora. Não é para ser transformadora, tem que mexer com questões sistêmicas, e não só prestação de serviço ou pastoral social, porque mexe com questões sociais. Então, estamos em torno da Semana Social Brasileira, conjugando esforços numa prática que vai evoluindo, crescendo, mas mexendo com questões sistêmicas desse país, e evidentemente, as questões desse país estão ligadas à globalidade da sociedade, né? Então, eu deixo esse tom, para não ficar dúvida de que na própria Comissão Episcopal Pastoral nós queremos isso, porque essa é a visão da comissão, tá certo? E que toda espiritualidade seja de transformação, portanto, radical e global. Não basta ser reformista, nossa ação não pode ser reformista, nossa visão não pode ser reformista, com todo o valor que tem, né, aspectos assim muito pontuais, solidariedades, por exemplo, muito pontuais, mas tem que ser global, né? Então, que não pare dúvidas a esse respeito. Nós, como bispos, temos uma opção clara nesse sentido, e muitas vezes dizem, a CNBB não está se manifestando. Nós nos manifestamos conjuntamente, construindo o poder popular, né, a participação popular, né, a participação organizada da classe trabalhadora. Não é uma questão só agora da CNBB se manifestar, é a sociedade no seu todo avançar na sua forma organizativa. Então, que as pastorais, sobretudo aquelas que são mais nitidamente sociais, confluam-se também, né, assim, conjuguem-se nessas iniciativas globais, que é a Semana Social Brasileira. Muitos resultados já conseguimos, positivos de outras semanas sociais, não vem o caso agora, nós podemos também conseguir bons frutos no processo todo desta semana, tá bem? Tá ótimo, Dom Reginaldo, muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu? A presença do senhor vai fazer muita diferença na nossa comissão 8 aqui. Irmã, então a próxima formação vai ser na data... Viu, Dom Reginaldo, desculpa, irmã, antes da senhora falar, esse primeiro encontro, nós estamos junto com o Comire, na questão das pastorais, de também nos fortalecermos espiritualmente para ir para a missão, não é? Quanto à capilaridade da igreja na questão social, na questão social, mas a capilaridade nas mais situações de vulnerabilidade da sociedade, a igreja está presente, mas a gente nunca pode perder essa noção da importância da espiritualidade no exercício da ação social, senão ela se torna assistencialista. Junto com o Comine, nós pensamos, esse momento é oportuno para que nós, então, nos fortaleçamos a questão espiritual do grupo. Irmã. Sim, então, só o Renato já colocou ali, né, no chat, é o dia 23 de junho, então, espiritualidade e qualidade de vida. E só lembrando, algumas pessoas perguntaram, né, a gente vai disponibilizar aí o material do assessor, né, Padre Isaías?
aqui na CNBB, depois vocês, né, podem estar compartilhando aí com os vários participantes. O horário é o mesmo? Isso, 5 horas. A hora? Tá ótimo, então, olha, obrigado, Deus abençoe a todos. Dom, o senhor dá uma bênção final para nós? Olha, já é uma bênção este encontro. Então, Deus está nos abençoando, né, ajudando-nos a interligar nossos corações, nossas mentes, que sejam ações também, não só intenções e sentimentos, né? Então, Senhor nosso Deus, Pai de bondade, que manifestastes, né, por meio de vosso Filho, Jesus Cristo, nosso libertador e salvador, e conservai-nos na luta e na missão por meio de vosso Espírito Santo, que vós, Deus, Santíssima Trindade, perfeita unidade, nos conserve crescendo sempre mais na vida de comunhão e de comunhão na missão. E por isso vos pedimos vossa bênção. Em nome do Pai, que nos ama, do Filho que nos chama e do Espírito Santo que nos envia em missão. Amém. Amém. Obrigado a todos, irmã, padres, meus irmãos, até a próxima. Até a próxima. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Padre Isaías, um abraço. Um abraço, Dom. Prazer ver. Outro abraço, Padre Isaías, e a todos. Deus abençoe. Sejam fortes e corajosos. Cuidem-se bem. Obrigado.